Olá, eu sou Tomás Della Torre, especialista em carreira, e no vídeo de hoje eu queria fazer um resumo de como foram as entrevistas da semana, para que você que está buscando recolocação consiga se inspirar, ter ideias, ter insights e que a gente estude alguns casos juntos, para que você no teu processo de recolocação consiga se animar e se inspirar e ter mais informação, mais conteúdo para boa performance no processo seletivo. Bom, muito bem, eu queria discutir com vocês alguns casos de algumas entrevistas que aconteceram na semana passada, acho que foram muito legais, algumas bem significativas. Então, claro que eu não vou falar o nome das pessoas, nem as áreas de atuação, porque também não importa muito, importa um pouco do conteúdo que foi discutido, né, nas entrevistas. Eu queria destacar um ponto muito legal, começar com um caso super interessante que aconteceu no dia 13 de janeiro, na segunda-feira passada, que foi uma moça que eu ia entrevistar, a princípio ao vivo, presencial, aqui na consultoria, mas que ela está numa cidade vizinha nossa, não está em São Paulo, está numa cidade próxima e ela está trabalhando, não podia vir nos horários que a gente não estava conseguindo conciliar as agendas. E aí a gente acabou, sugerindo que a entrevista fosse por vídeo, por Skype, né? O que hoje em dia é relativamente comum, sobretudo para pessoas que não estão na mesma região que nós, né? E eu achei muito interessante que aconteceu uma situação que ela, ao mesmo tempo, é boa e ruim. Ela fez a entrevista numa padaria. E eu achei inicialmente isso muito legal. Inicialmente não, foi muito interessante, né? Porque foi meio que no meio da manhã, então ela deve ter dado uma escapada da empresa que ela estava. E aí ela foi para a padaria fazer essa entrevista e eu achei isso muito legal, né? Porque eu acho que mostra muito boa vontade da parte dela, de querer ir fazer a entrevista, ela fez do celular dela, então eu achei isso muito legal, né? Eu achei isso muito bacana. O ponto negativo, que eu acho que fica aí como dica para quem é chamado para entrevista por vídeo, seja por Skype, ou FaceTime, ou chamada de vídeo no WhatsApp, ou outro software, outro aplicativo, que hoje tem muita opção, é que como ela estava na padaria, primeiro, tinha muito barulho, óbvio, não é culpa dela, né? Mas eu acho que ela talvez pudesse ter escolhido um cantinho, um lugar um pouco mais reservado, se é que é possível, ou se é que era possível, né? E tem um ponto pior do que isso, da questão do barulho, porque a questão do barulho me incomodou muito enquanto eu a entrevistava, porque eu estava percebendo a situação dela, né? Mas o ponto principal foi que o tempo inteiro, quando a gente conversava, eu acho que ela estava preocupada e ela se desconcentrava um pouco, porque ela olhava a gente passando em volta, entrando e saindo e tal. Então, eu já gravei um vídeo, inclusive, falando sobre entrevista por Skype, ou entrevista por vídeo e tal, aqui no canal você encontra. Toma só cuidado, se você tem muita gente, por exemplo, que faz entrevista comigo no carro, né? Então a pessoa também acha um tempinho durante o dia, vai para o carro, vai para o estacionamento e faz do celular, que também é ótimo, mas tem que tomar cuidado para a pessoa não se distrair, porque se você que é candidato está fazendo a entrevista e está distraído, talvez você fale alguma coisa errada, é normal, né? Eu não preciso explicar muito isso. Mas a semana começou assim, segunda-feira com uma entrevista com uma menina fazendo entrevista da padaria, achei muito legal, acho que mostra boa vontade de querer participar do processo, inclusive ela foi bem na entrevista, foi uma conversa muito legal, tem só que tomar um pouco de cuidado com a questão da distração, do barulho, entra e sai e tal. Então essa foi uma primeira entrevista que me chamou a atenção. Um outro ponto que eu queria lembrar, também já postei algumas coisas sobre isso e vou reafirmar porque eu acho isso muito legal, é o seguinte: quase sempre, quando eu entrevisto alguém, eu pergunto para a pessoa como é que você foi parar nessa empresa, como é que você foi parar naquela. Então acho que eu tenho muita curiosidade de saber como que a pessoa conseguiu emprego numa determinada empresa. Para 3 pessoas, na semana passada, na terça-feira, eu fiz essa pergunta. Uma delas me respondeu que se recolocou pelo vagas.com, pelo site vagas.com. Uma outra pessoa que eu entrevistei também no dia 14, na terça-feira, me disse que se recolocou via LinkedIn. E uma terceira pessoa que eu entrevistei, aqui eu já não lembro que dia que foi, não anotei,
mas ela me disse que para uma das empresas ela foi via LinkedIn e para outra ela foi via o networking dela. Então era uma pessoa que já tinha trabalhado com ela numa empresa anterior e que a chamou, a convidou para ir para essa empresa que ela citou. E eu faço questão de dividir isso porque eu gosto muito do LinkedIn, mas existem várias outras ferramentas, inclusive o vagas.com, outros, vários sites, e principalmente networking também, né? Então eu achei legal porque de 3 pessoas, uma citou vagas.com, outra citou LinkedIn e a outra citou LinkedIn para uma empresa e networking para outra. Então eu já falei também alguns caminhos para recolocação, então um é o LinkedIn, outro networking e tal, então queria dividir também com vocês para que também ninguém fique viciado só no LinkedIn ou só trabalhando no networking. Eu acho que a gente tem várias formas, né, de se recolocar, várias frentes de trabalho, várias ferramentas para buscar recolocação. Tem uma expressão que eu anotei de uma dessas candidatas que foi muito legal. Ela falou: Tomás, nessa empresa me acharam no LinkedIn. E aqui eu achei uma expressão muito legal, né, e muito interessante, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente vai se recolocar via LinkedIn da seguinte maneira: eu vou encontrar uma vaga com o meu perfil, eu vou me candidatar e aí vão me ligar. Mas no caso dessa pessoa, ela falou: Tomás, fizeram uma busca, né, de um perfil como o meu no LinkedIn, encontraram o meu perfil e me ligaram. Que nós aqui na consultoria fazemos isso o dia inteiro, né? Então a gente tem uma vaga, a gente vai atrás das pessoas no LinkedIn. A gente publica, posta a vaga, mas também a gente faz o que a gente chama, não um termo mais técnico, o hunting ativo, né? A gente vai em busca do profissional. Então isso é interessante também porque o candidato, o profissional que está buscando recolocação, que quer se recolocar, tem que pesquisar vagas, tem que ir atrás das vagas, mas tem que saber também que muitas vezes o headhunter ou o recrutador de uma empresa, ele vai atrás de você também, e aí você precisa ter um perfil, digamos assim, visível a essas pessoas, né? E isso num outro vídeo a gente vai acabar falando mais. Mas achei interessante, né? Porque ela se recolocou, essa pessoa, não porque ela foi atrás de uma vaga, mas porque a encontraram. Acho isso bem interessante, né? Um outro caso, esse é um pouco mais complexo, né? Esse é um tema talvez um pouco polêmico, e a gente precisava discutir um pouco sobre isso. Uma das pessoas que eu entrevistei foi um caso muito legal, estou com o currículo dele aqui. Ele está desempregado, está buscando recolocação, e ele virou para mim, aliás, eu perguntei para ele, né? Eu falei: por que você saiu dessa última empresa? Essa é uma pergunta muito frequente que eu faço nas entrevistas, né? E ele comentou comigo que ele estava desmotivado, estava insatisfeito, por alguns motivos, a questão de remuneração, ele achou que não estava ganhando quanto ele gostaria e quanto merecia, ele estava um pouco estagnado, não tinha perspectivas de crescimento na empresa, e aí ele disse que pediu demissão, e não tinha nada em vista. Ou seja, ele pediu demissão e foi para casa, né, esperar conseguir uma recolocação. E muita gente me pergunta o que fazer. Eu peço demissão para daí procurar alguma vaga, para daí procurar me recolocar, buscar recolocação, ou eu garanto o meu emprego, fico trabalhando e procuro oportunidades e procuro me recolocar estando empregado. Por muito tempo eu defendi uma determinada resposta, mas depois a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, né? Eu acho que não tem uma resposta única para essa pergunta. Eu acho que esse é um dilema que cada profissional tem que responder uma vez que você se conheça, porque cada um funciona de um jeito. Então, muita gente fala para mim: Tomás, se eu estou trabalhando, eu não consigo procurar emprego, porque eu me sinto mal, eu não consigo inventar uma mentira para o meu chefe de que eu tenho um médico e, na verdade, estou indo fazer entrevista, eu me sinto mal, eu não consigo me dedicar ao processo seletivo. E tem gente que no oposto faz muito bem, então a pessoa está trabalhando e mesmo assim acaba fazendo contatos e consegue participar de processo e consegue se recolocar. Então achei muito interessante, queria também compartilhar, porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu mantenho meu emprego e procuro recolocação, procuro outro emprego, ou peço demissão para me dedicar integralmente. Também outra dificuldade de eu responder eu não sei, enfim, você vai ficar em casa procurando recolocação, eu não sei o teu fluxo financeiro, você vai ter dinheiro para as contas chegando, porque a gente nunca sabe quanto tempo que você vai conseguir se recolocar, às vezes é rápido, às vezes demora. Então essa pergunta
cada profissional, cada candidato que está buscando recolocação, cada profissional que está buscando precisa se fazer e responder de acordo com o conhecimento que tem de si mesmo. Então, poxa, eu acho que eu funciono melhor assim, eu acho que eu funciono melhor desse outro jeito. Então, acho que você precisa se conhecer primeiro para depois responder. Uma outra situação que foi muito legal que aconteceu essa semana que eu queria também compartilhar foi o seguinte, muita gente que a gente busca no LinkedIn, das vagas que essa semana foi praticamente a segunda semana útil, digamos assim, do ano, né? E já entraram algumas vagas, né, aqui na consultoria, o que eu acho inclusive um ótimo indicativo, né, um ótimo sinal. E a gente faz essa busca, eu citei agora há pouco, né, a gente faz essa busca ativa no LinkedIn, em outros sites também, outras ferramentas, mas no LinkedIn bastante. E aconteceu uma situação que eu achei importante dividir, que é o seguinte, muita gente que a gente vê o perfil no LinkedIn e gosta, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em conseguir contatar essa pessoa, porque eu preciso primeiro mandar um convite para a pessoa precisa me aceitar, e aí depois que ela me aceita, o celular dela precisa estar lá disponível, para daí eu ligar para ela. Isso às vezes demora, porque se a pessoa não está ligada no LinkedIn, não está acompanhando o que está acontecendo no LinkedIn dela, às vezes ela demora dias para ver que eu mandei um convite. Então a minha sugestão, principalmente para quem está buscando recolocação, é a seguinte: considera a possibilidade de deixar os teus contatos, principalmente o celular, no corpo do teu perfil do LinkedIn. Porque aí o recrutador que estiver buscando alguém com o teu perfil e te encontrar e achar que você tem o perfil da vaga, ele não precisa nem te adicionar no LinkedIn, ele já te liga diretamente, né? Então é um processo muito mais rápido. É claro que você tem que pensar se você quer fazer isso ou não, porque isso, de uma certa maneira, causa uma certa exposição de um número teu particular, né, de um celular, para quem quiser ver. Então, veja se você se sente à vontade com essa situação ou não. Mas para quem está buscando recolocação, eu faço essa sugestão porque o lado do recrutador, os processos seletivos são sempre muito urgentes e tal, então isso dá para o recrutador uma celeridade maior. E claro, para quem está buscando recolocação também é excelente, né? Porque você é contatado de uma maneira mais rápida. E para fechar tem um outro ponto, o último ponto que eu queria dividir a gente postou uma vaga, acho que algumas vagas essa semana, e foi muito legal porque as pessoas começaram a se marcar no post no LinkedIn. Eu acho isso muito interessante também para quem está buscando recolocação, porque assim, às vezes você liga para um amigo e pede ajuda, né, alguém do teu networking, fala, olha, estou buscando recolocação, vou te mandar o meu currículo e tal, isso claro que você tem que fazer, mas às vezes a pessoa não tem uma vaga com o teu perfil, mas dali um dia, uma semana, um mês, ela vê uma vaga no LinkedIn ou em outro lugar, no caso que eu estou citando foi no LinkedIn, ele vê uma vaga com o teu perfil e ele te marca na publicação. Então uma vaga que você não está nem sabendo que está rolando, e aí ele marca você e aí você toma conhecimento e manda teu currículo e tal. Então achei isso legal também, quis compartilhar. Então é isso, esse foi o resumo da semana passada, semana do dia 13 de janeiro, né, 2020. E alguns casos, algumas ideias, alguns insights que eu tive, vou tentar fazer isso com frequência para a gente, enfim, poder trocar algumas informações e principalmente para quem está buscando se inspirar, enfim, nos casos e, enfim, ter um processo de recolocação mais rápido. Tá bom? Valeu, um abraço.